Thiago Reis, Matheus Pereira falou também, é mais uma daquelas entrevistas, Thiago? Ah, vai render. É? Vai render. Escuta o que disse o Matheus Pereira, primeiro sobre o clássico, né? Esse jogo sempre atípico, com todos os ingredientes de um grande jogo, a expulsão precoce, inclusive, Matheus Pereira, que prejudicou, obviamente, o desempenho do Cruzeiro na partida. Sua análise da vitória do Atlético no clássico de hoje. Não, a gente sabe que hoje foi um jogo difícil quando ficamos com -1, né? Infelizmente o jogo ficou mais difícil, tentamos na base do esforço ali se fechar, se defender bem, mas é muito mais difícil com -1, mas a gente sabe que poderíamos ter feito melhor, poderíamos ter entregado melhor. A gente estava com o controle do jogo até quando a gente estava 11 contra 11. Infelizmente é lamentaço, essa derrota vai doer muito, mas amanhã é um novo dia, a gente tem que seguir trabalhando em busca dos melhores objetivos. Quando você ouve críticas da torcida, e em certa parte o comportamento do Matheus, que o Matheus é isso, o Matheus é aquilo, eu pelo menos posso falar do que te vejo, sempre gentil, atencioso, nos atende, quando você vê esse tipo de coisa, hoje você tomou uma vaia de parte da torcida, é verdade, não foi toda, mas uma parte, qual que é o seu sentimento a respeito disso? Eu entendo totalmente, eu sei disso, eu sei que isso vai acontecer, não vai ser a primeira nem a última vez que um jogador vai ser vaiado. Isso é normal, umas pessoas vai vaiar, outras não vai. Também ouvi a torcida gritando meu nome, então assim, não são todos, infelizmente. Esses que talvez vaiaram são por algumas coisas que são criadas fora, sabe? Igual eu falei ali, um rapaz que falou sobre mim essa semana, sobre a minha personalidade, ele não conhece nada da minha pessoa e fala sobre mim. Então assim, quando me criticam pelo meu trabalho, eu vou aceitar totalmente e vou buscar melhoria sempre, cada dia, que esse é o meu foco. Meu foco é melhorar, evoluir, crescer, aprender todo dia, se dedicar todo dia e tentar buscar o melhor pro Cruzeiro. Então assim, essas vaias, se elas foi pela minha performance, tudo bem, aceitável, mas quando eu toco a minha personalidade, talvez pessoas que falaram coisas que não é verdade e estão tentando criar sobre mim algo que eu não sou, mas eu sigo tranquilo porque eu sei da minha personalidade. Eu vou chegar em casa agora, minha mulher vai me dar um beijo, eu vou poder dar um beijo no meu filho que ainda não tá chegando, tá quase. Então assim, eu fico feliz porque realmente quem me conhece, me ama de verdade, me conhece dentro do meu íntimo, sabe que eu não sou tudo isso que andam falando aí por fora. Mas essas críticas normalmente elas vêm porque a performance não tá boa. E isso é aceitável, é compreensível, é seguir trabalhando e buscar o melhor. Mas fica com o Cruzeiro, né? Fica, né? Sim, não, claro, eu tô aqui, vou me dedicar ao máximo, igual eu falei, tive chances para sair, não saí, criaram algumas coisas que não foram legais, mas eu continuo aqui agradecido sempre, porque eu sei, eu nunca vou cuspir no prato onde eu comi. Então, assim, sou muito grato a Deus por a oportunidade de estar aqui, sempre vou agradecer a Deus. E essas estrelas sempre elas me guiam, né? Então, assim, fico feliz porque Deus, ele sempre tem um plano especial para mim. Por mais que às vezes eu queira uma coisa, Deus, ele sempre me mantém no lugar onde eu devo estar. Então, assim, sou agradecido sempre e vou continuar trabalhando no meu máximo. Olha, obrigado, Matheus. Eu perguntei a ele sobre a permanência, se ele fica. E a mim ele disse, vocês ouviram, que fica. Só que, porque eu fiz essa pergunta, estava mais rapidinho já saindo, porque antes ele disse a outros companheiros, ao Guilherme Pio, inclusive, que pediu para sair. O Matheus Pereira pediu para sair porque quer que o filho, é um desejo dele, que o filho, que ele citou e daqui a pouco vai chegar em casa, dar um beijo na esposa e no filho, que vai nascer já já, ele gostaria que o filho nascesse na Europa. Ele quer que o filho dele seja criado na Europa. Então ele pediu, a fala do Matheus Pereira, ele pediu para sair, para ser negociado e naquele momento não aconteceu. E agora ele vai ficar no Cruzeiro, vai seguir a vida. Mas, repito, não a mim, mas ao Guilherme Pio, aqui antes, ele disse que gostaria de que saísse para ir na Europa, que no Brasil ele só joga no Cruzeiro, que teve sim a proposta do Palmeiras, teve a investida do Palmeiras, mas que ele não tem interesse no Brasil, só joga no Cruzeiro, que poderia acontecer uma ida à Europa para que o filho nascesse por lá,
Palavras do Matheus Pereira. E com ele, Cirilo, eu encerro os trabalhos nesta jornada esportiva, convidando a todo mundo, né? Amanhã, 11h30, um Rádio Esportes muito especial, com tudo que rolou no Clássico e a entrevista, a apresentação do novo técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, ao meio-dia. Você vai acompanhar ao vivo no Rádio Esportes, às 11h30. Combinado, Cirilo? Combinado, Thiago. Líder de audiência. Daqui a pouquinho vamos ter mais falas também. Vamos falar do lado atleticano e em instantes, aliás, o Alexandre Simões vai trazer dados importantes quanto ao Hulk, porque o Hulk hoje, além de ser um dos artilheiros do campeonato, fez 2 gols hoje, né, o Hulk, e comandar essa artilharia do Atlético no estadual, nessa nova fase. Oficialmente agora o Cruzeiro é o time que o Hulk mais marcou e ele está ampliando a sua artilharia no novo Mineirão. Daqui a pouquinho vamos falar mais sobre isso também. Para fechar essa história do Cruzeiro, pensando no extracampo, pra gente retomar o lado atleticano, o lado vencedor do Clássico em instantes, turma que tá no YouTube tá vendo aí os melhores momentos, inclusive. Sobre essa história aí do Matheus Pereira, o Edu, sei lá, cara, acho que o Matheus, o resumo que eu faço eu acho que o Matheus precisa se ajudar mais, porque o torcedor hoje vaiou o Matheus Pereira, né? E vaiou bastante. Muita gente vaiou o Matheus Pereira. Posteriormente, muita gente aplaudiu e gritou o nome dele. Mas a quantidade de vaias pro camisa 10 do Cruzeiro, que foi artilheiro do time ano passado, um dos líderes de assistência na temporada. O torcedor vaiou o Matheus Pereira bastante hoje, com muita intensidade. E o Matheus chegou na entrevista agora de novo e falou que queria ir embora. Eu quero ouvir a entrevista inteira, para ver o contexto da fala dele, enfim, mas é uma fala muito forte. Aspa, né? Ele disse. Não, mas eu quero o que ele falou antes disso, se tem um contexto, dependendo da pergunta. Eu li e vi esse trecho é muito forte. Esse trecho é o seguinte: você ouve o trecho e lê, você fala, meu amigo, você quer ir embora? Vai, ué. Foi o seguinte, ó, abre aspas, deixei claro que tinha um desejo de sair, a gente vai ter um filho, queria criá-lo muito na Europa, mas infelizmente não aconteceu, minha intenção era ir para a Europa. Que disse o Matheus. Então, aí eu prefiro ouvir a entrevista, o tom da fala dele, porque eu acho, enfim, é meu jeito. Eu prefiro assistir a entrevista inteira para olhar todo o contexto, o tom da fala. Sobre as vaias ao Matheus Pereira hoje, eu acho que o Matheus já teve outros jogos que ele mereceu mais vaias do que hoje. Porque hoje, cara, não favoreceu a ele a partir do momento que o Gabriel Barbosa foi expulso. O Wesley coloca o Cruzeiro jogando com 2 linhas de 4 e um jogador à frente, o Matheus Pereira. Quando você tem um jogador a menos e você faz esse 4-4-1, o seu atacante ele tem que ter intensidade, ele tem que ser marcador para não dar liberdade aos zagueiros adversários, ele tem que ter velocidade. O Matheus Pereira não é um jogador de velocidade, não é um jogador de intensidade, não é marcador. Então, hoje, contra o Atlético, a partir da expulsão, com 30 minutos de jogo do primeiro tempo, ele foi fazer uma função que não se encaixa em Matheus Pereira. Então, a vaia para o Matheus hoje, eu entendo o torcedor, ele não tem obrigação de saber de nada, ele é apaixonado e o Matheus realmente não estava bem, e aí foi vaiado, mas em termos de característica, virou um jogo que não era para o Matheus Pereira. Eu acho que o erro foi muito mais da beira do campo do treinador de ter deixado o Matheus nessa função do que do próprio Matheus Pereira. Embora, né, Edu, eu concordo com você nesse aspecto, tanto que a gente falou de uma possível substituição, né, que ele podia fazer para reforçar o meio-campo na marcação e liberar 2 caras de velocidade que ainda marcam, são o Dudu e o Marquinhos. Mas no 11 contra 11, que foi meia hora de jogo, ele também não estava bem, ele não apareceu. E aí você tem que olhar o mérito do adversário, eu chamei atenção para isso. O Atlético que jogava no 4-4-2, hoje foi um 4-1-4-1. O Matheus Pereira, que joga entre as linhas, o Franco estava jogando entre as linhas. Aí vem o Tatiquez, mas o Tatiquez, ele responde muita coisa. O Cruzeiro joga com o seu 10 entre as linhas adversárias, para ele ter a liberdade ali no corredor. Hoje o Cuca, que o Alê falou, cara, o Cuca é bom pra caramba. O Cuca é um baita de um treinador. Ele sabe muito de tática, de bola. E ele meteu um cara no 4-1-4-1 entre as linhas defensivas e matou o Matheus Pereira. E depois o Matheus Pereira foi fazer uma função que não é dele. Eu acho que as vaias do torcedor tem muito mais, porque o Matheus Pereira, na final da Sul-Americana, sumiu. Quando o Cruzeiro faz clássicos contra o Atlético tem um jogador que decide, e o principal jogador do Cruzeiro nos últimos anos não decidiu, que foi o Matheus Pereira, os outros clássicos.
Em jogos maiores, o Matheus Pereira não decide. Mas ele é um baita jogador, cara. Alguém vai questionar o talento do Matheus Pereira? Ninguém questiona, mas o torcedor do Cruzeiro, e eu acho que o torcedor, nesse ponto, tem direito de cobrar, ele cobra que o Matheus Pereira decida mais. E um jogador do porte do Matheus Pereira, que chega com esse nível de cobrança, ele precisa ser mais decisivo, cara. O Matheus Pereira precisa ser maior nos grandes jogos. E não só em jogos medianos. E aí, Matheus, eu tô fazendo uma crítica a você como profissional ali, jogador. Do seu desempenho em campo. Eu acho o Matheus Pereira muito bom jogador, mas ele precisa ser mais decisivo. E eu acho que as vaias, elas vão muito mais pelo combo de o Matheus Pereira não aparecer nos jogos que ele precisa aparecer, do que propriamente dito hoje, no desempenho contra o Atlético. Eu acho que o jogo não favoreceu muito ao Matheus Pereira. Mas, gente, esse é o meu ponto de vista. E eu respeito quem pensa o contrário. Olha, como é que você percebe isso tudo, cara? Eu acho que o Matheus, eu vou reafirmar o que eu disse, acho que o Matheus precisa se ajudar. Porque o torcedor não recebe isso muito bem, cara. Porque ele disse, e a fala dele, e vamos trazer em instantes, ele disse que pediu para sair para a Europa, que não vai sair para nenhum clube brasileiro, disse do objetivo pessoal e familiar em jogar na Europa, mas a fala é forte de um cara que demonstrou e reafirmou o interesse em deixar o clube. Então, assim, depois de um jogo em que ele sai vaiado de campo, e eu acho que isso é muito impactante, com os números que ele teve no ano passado, um cara que veste a camisa 10 do Cruzeiro, repito, acho que o Matheus precisa se ajudar. Me ajuda a te ajudar, Matheus Pereira. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? E até vou pedir desculpa pro Matheus se em algum momento eu faltei com respeito com ele. Não... Vendo o vídeo, quem viu o vídeo, e ele me citou, por isso que eu estou falando, não nessa entrevista ao Thiago, mas para os colegas, vendo a entrevista, o corte, né, que é o que viraliza, é o corte, né, eu vi já umas 4 vezes e acho que não faltei com respeito com ele. Só que toda vez que ele dá entrevista, ou na maioria das vezes, que ele fala, não sei se eu vou ficar, vamos ver o que vai acontecer, não queria ficar aqui, queria ir para a Europa. Cara, eu tenho que dar a minha opinião. O cara ganha um altíssimo salário. E aí talvez o meu pedido de desculpa, eu não costumo fazer isso, porque eu não sou do imposto de renda, tem colegas que fazem, né? Ele ganha um altíssimo salário. Joga num clube gigantesco, com Mineirão lotado, com a camisa 10, que foi de caras que, jogaram 1 milhão de vezes mais do que ele. Com uma torcida fanática, com um bom time agora, com bons companheiros. E toda vez o cara, não sei se eu vou ficar, não queria ficar, queria pra lá, queria pra... Pô, meu amigão, valoriza o que você tem, cara. Agradece a Deus, como ele falou que agradece por tá respirando. Pô, mas olha que oportunidade, meu. Olha que legal que você joga muito bem futebol. Sabe, para a realidade de hoje, você é um cara diferente e em nenhum momento eu questionei a qualidade dele, embora tenha isso que o Edu falou, né? Você pegar as decisões aí, porque ele ganhou na Arábia, né? O que ele ganhou na Arábia. Não ganhou na Inglaterra, não ganhou no Brasil, não ganhou na Espanha, ganhou na Arábia em 2021, que era inclusive outro futebol. Mas pegar a decisão do Campeonato Mineiro do ano passado, a decisão da Sul-Americana, pode pegar o jogo de hoje também, que é um jogo importante. Ele não vai, né? Se você pensar nos outros 10 que a torcida tem como ídolo na história do Cruzeiro, que é gigantesca, é nessa hora que o cara cresce, né? É nessa hora que o cara brilha. Então, assim, a minha questão não é nem com relação à técnica do Matheus. É com relação ao seguinte, meu amigo. Você quer ficar nesse clube gigantesco, com essa camisa pesada, de tantos títulos, com essa torcida maravilhosa? Quer ou não quer? Se você quer, para de falar que vai sair, meu. Isso aí não sou eu que falei, não. É você. E se o cara fala, não sei se eu vou ficar, queria sair, não sou eu que estou falando, é você que está falando. Então, cara, vê o que você quer da tua vida, mas se for ficar no Cruzeiro, agradece a Deus de joelho o dom que ele te deu e arrebenta jogando bola, que é o que você sabe fazer. Agora, para de falar que não sabe se vai sair, que queria sair, que não sei o quê. Porque isso aí não te ajuda, meu amigo. Pois é, cara, porque assim, fica parecendo... Sabe, em algum momento você quis vestir a camisa do Cruzeiro? Em algum momento você quis vestir a 10 Ele tá fazendo um favor pro Cruzeiro? É isso que ele tá fazendo? É porque chegou um monte de estrela pra essa temporada, né? Um monte de cara com nome.
Chegou o Gabigol, que hoje fez bobagem. Chegou o Dudu, que está em evolução na temporada. Será que a falta de protagonismo no elenco, ou a divisão do protagonismo, incomoda? Será que tem alguma coisa fora do campo incomodando? Será que ele não está satisfeito em jogar com a camisa 10 do Cruzeiro, cara? Que ele precisa chegar 3 vezes no ano e falar sobre saída? Sabe? Assim, você acha que o torcedor vaiou o Matheus Pereira porque ele jogou mal o clássico? Ou vaiou o Matheus Pereira porque em 3 entrevistas no ano ele falou coisa que ele não tem que falar? Então assim, cara, alguém precisa... Matheus, me ajuda a te ajudar. E outra coisa, viu, Matheus? Você me convidou para tomar um café, você toma o teu café, eu tomo meu gelo, né? Que eu sou do gelo. Cara, você realmente precisa de ajuda, viu? Porque, o que eu tô falando não é minha impressão. Não é só a minha impressão, não. É a impressão de muito mais gente. Muito mais gente que, inclusive, tá bem perto de você. Então, cara, eu quero... Sabe o que eu quero? Que tem isso, né? Ah, você tá querendo fazer uma crise aqui. Eu quero que os times de Minas, ô Cirilo, que eles voem, que eles estejam cada vez melhor. A gente estava lá em Orlando, depois a gente foi lá para Argentina na final da Libertadores. Não, eu quero que os times de Minas vão mal. Se os times de Minas estiverem mal, nós estamos mal. Então eu quero que os caras arrebentem, e quero que o Matheus Pereira arrebente, porque tem tão pouco jogador bom no futebol brasileiro, e ele é um dos bons, que eu quero que ele jogue com alegria, com leveza, sabe? Pra desfilar o que ele sabe fazer. Agora, desde que ele queira, né? Ô, Matheus, conselho, né? Tem vontade que a gente guarda pra gente, ou a gente expressa essa vontade internamente, cara. Eu falei que eu gostaria de esperar o contexto da entrevista. Tô com a fala, inclusive, aqui. Vamos registrar. Cara, você não fala que tinha vontade de sair, que quer criar seu filho na Europa, por mais que você tenha o direito de fazer isso, depois de perder um clássico. Dá uma seguradinha. Vamos ouvir na íntegra o que disse o Matheus Pereira nessa fala importante, que gerou muito debate, enfim, muita gente falando sobre isso. Vamos registrar Matheus Pereira agora aqui na Itatiaia. Eu sempre deixei muito claro, né, que no final do ano eu conversei com o Pedrinho, eu conversei com o Alexandre Matos, conversei com o meu empresário, falei que tinha desejo de sair. A gente vai ter um filho agora e eu queria muito criar meu filho na Europa. Infelizmente não aconteceu. Tive algumas propostas, uma mais concreta do Brasil, e eu não quis ir porque eu me sentia muito melhor aqui do que me mudar para algum lugar no Brasil. Então assim, a minha intenção era de ir para a Europa, sim, sem dúvida, mas infelizmente não aconteceu. Mas eu nunca cuspi no prato onde eu tô, eu nunca disse que não amava estar aqui, nunca tinha falado que eu detesto estar aqui, ou que eu estava com ciúmes ou com inveja de quem estava chegando e talvez poderia ter um salário maior do que o meu. Isso nunca foi algo do meu tipo. Eu sempre fui muito grato a Deus por tudo que eu tenho. Eu acho que algumas pessoas que são muito maldosas na internet que criam isso, sabe? Eu fico muito feliz porque cada um tem aquilo que merece. Então, assim, eu fico feliz por cada um que chegou. São jogadores de excelente nível. Para mim até melhor, vai agregar, vai me ajudar mais. Então, assim, só é um pouquinho chato quando distorcem as coisas e falam coisas que a gente não falou, entende? Mas de fato eu tive sim, queria ter saído, não aconteceu, mas eu continuo feliz, estou aqui, vou seguir dedicando, trabalhando e buscando o melhor para o Cruzeiro. Aí o Matheus Pereira, falando sobre desejo de saída no fim do ano passado, que conversou, falou sobre propostas do futebol brasileiro. E mais claramente nós ouvimos sobre o Palmeiras, né? O Palmeiras falou mais quente sobre essa história do Matheus Pereira, e ele falou que não fazia sentido deixar o Cruzeiro aqui para jogar no futebol brasileiro. Falou sobre o desejo de ir para a Europa, falou isso, disse que externou isso no fim do ano passado. Por isso que eu queria ouvir a entrevista toda, porque eu gosto muito de ouvir o tom do atleta. Não foi um tom de insatisfação, né? Foi uma entrevista assim, de um cara bem honesto com o que aconteceu, ele falando exatamente o sentimento dele, mas sem tom de insatisfação. Foi isso que aconteceu. E por isso que eu fiz questão de dizer, Matheus, tem hora pra tudo, cara. Hora e lugar pra tudo. Se você queria sair do Cruzeiro lá no final do ano para criar seu filho na Europa, você não precisa falar isso pra torcida do Cruzeiro, meu amigo. Você precisa falar isso pro Matos, pro Pedro Lourenço, e deixar isso muito claro. Olha, eu quero sair. Se tiver uma proposta boa de fora, eu quero ir porque eu quero criar meu filho na Europa. Se essa proposta não chegou uma proposta de dentro do Brasil e você decidiu ficar no Cruzeiro porque dentro do Brasil você ama o Cruzeiro, quer ficar aqui, se sente bem aqui, ok.
Mas pra que, depois de uma derrota num clássico pro Atlético, em que você foi vaiado, você ir ao microfone e de forma tranquila, sem tom de insatisfação, dizer que lá atrás você estava querendo sair do clube, você tinha vontade de sair e pediu. Sinceramente, cara, é um negócio desnecessário, que dá vontade. A sua frase é perfeita. Matheus Pereira, meu amigo, me ajuda a te ajudar. Pra quê? Tem coisa que você não precisa externar pro público, cara. Mas, como diria o grande Alberto Rodrigues, né? Tá feita a M. E por aí vai. É por aí.